além além do que a gente comentou, né, sobre a configuração estereoquímica, ROS, a gente tem a análise conformacional, né, a análise conformacional de como esses grupos podem estar presentes antes de interagir com a proteína, né, e depois de interagir com seu receptor ou transportador, enfim. A gente vê aqui, né, os principais grupos em que eles vão, que a gente pode ressaltar, são esses aqui. Esse aqui embaixo, né, esse aqui também e esse daqui de cima. Por quê? Esses aqui de baixo são aqueles em que os grupos mais volumosos estão os mais distantes quanto possíveis, né? Essa aqui é a ligação do butano, né? Essa é uma ligação simples dos dois carbonos do meio do butano, e a gente vê que ela se apresenta desta forma, né? Em que estes grupos que estão ligados ao carbono 2 e ao carbono 3 estão girando, né? E aqui nesta posição é quando eles estão o mais distante quanto possível, né? A metila está mais distante quanto possível da outra metila com relação a esta rotação, beleza? E aí vai girando, e quando acontece desta metila estar próxima, né, a nuvem eletrônica desta metila está próxima a outra metila, o que nós temos é então uma repulsão maior. Esta repulsão vai levar a uma energia, né, deste sistema, que no caso é a molécula, a uma energia muito maior, né, a uma instabilidade energética maior, tornando então esta conformação aqui mais complicada, né, de existir de fato. O que a natureza gosta é desses estados em que os grupos mais volumosos vão estar mais longe um do outro. Mas, de fato, na natureza mesmo, né, de como ocorre isso no mundo, essas ligações vão estar rotacionando, né, o tempo todo em questão de milissegundos. O que acontece é que esta rotação ela vai ser essencial, né, para que a gente consiga entender como é que esse grupo, né, como é que esta molécula vai se apresentar para o seu receptor. Né? Ele vai se apresentar para o receptor quando ele está numa forma mais instável, né, com as nuvens eletrônicas mais repelidas, ou ele vai estar presente numa conformação em que ele está está numa conformação menos energética. Né? E aí, né, claro, vão ser necessários testes, né, para entender quais vão ser essas posições que esse ligante vai assumir na hora de interagir com o receptor, mas, de fato, vai ser necessário que, se é necessário sempre manter a molécula numa posição específica, a gente faça algo com relação a esta molécula. E aí existe, né, o que a gente chama de restrição conformacional. Acho que está aqui na frente, né? Eu vou falar mais sobre essa restrição conformacional nos próximos slides. Aí aqui, né, falar sobre ligações rotacionáveis, que é sobre o quanto que é sobre essas ligações que são simples e que de fato rotacionam, né? Porque não existe nenhum impeditivo, né, de fazer com que essas ligações carbono-carbono, carbono-nitrogênio, que é simples, né, que é só uma ligação sigma, ela não gire, não existe nenhum impeditivo. E é claro que isso vai depender, né, do número de ligações. Uma ligação simples, ela gira perfeitamente, enquanto ligações duplas, elas são rígidas, elas conseguem torcer, mas não conseguem girar de fato. Ligações triplas piorou ainda mais, elas não conseguem rotacionar de fato. Né? E também, né, claro, vai depender se a gente vai ter ciclos ou também a quantidade de ligações. E claro que isso a gente está se referindo a átomos diferentes do hidrogênio. Aqui, né, mais um exemplo de ligações rotacionáveis. Né? Vocês veem que essa molécula de um
de um antiviral, tá faltando o nome na cabeça. Essa molécula de um antiviral, ela apresenta diversas ligações rotacionáveis. Essa aqui é uma ligação rotacionável, essa aqui. Tudo onde tem uma setinha está indicando, né, que a ligação é capaz de fazer uma rotação. E isso, né, leva então a se lembrar que esse fármaco ele vai precisar, mesmo tendo várias ligações rotacionáveis, em algum momento, para que ele consiga atingir o receptor da forma, né, que ele consiga atender a cada ponto farmacofórico, né, a cada ponto certinho lá dentro do receptor e faça suas interações intermoleculares da melhor forma possível para desenvolver o efeito farmacológico. Essas ligações rotacionáveis elas vão precisar, né, frisar um pouquinho no tempo mediante o encaixe induzido, né, que vai ser induzido pela forma do receptor. E aqui na frente eu falo para vocês sobre como impedir essa rotação das ligações. Né? Uma delas é colocando grupos volumosos, né, que aí a gente pode, né, se referir a um ácido carboxílico, grupo nitro, a gente pode colocar tertibutila, halogênios, né, grupos que sejam de fato mais volumosos do que uma metila, ou do que um hidrogênio por si só, ou uma hidroxila, né, esses são grupos bem pequenos. Ou a gente pode, né, utilizar de mais uma estratégia de modificação molecular, que a gente também vai falar mais para frente, que é a incorporação de insaturações ou fechar ciclos, né? Tornar aquela estrutura que antes era altamente rotacionável, tornar ela mais rígida, fechando ela em ciclos, para impedir justamente a rotação destes grupos, para fechar estes grupos numa conformação que é o mais próximo possível da sua conformação bioativa. E aqui a figura não ficou tão legal, que triste. Eu espero que dê para vocês verem sobre o tropoisomerismo, né? Que é um isomerismo que ele é espacial, ele é tão espacial quanto aquele isomerismo, né, do ROS. Mas agora a gente vai falar desse isomerismo em que nós temos grupos volumosos, né? Vocês veem que aqui a gente tem uma carboxila e um grupo nitro. As moléculas apresentam a mesma fórmula química, mas elas esse impedimento, né, que é causado entre esses grupos volumosos vai impedir que essa rotação desta ligação no meio aqui, que ela ocorra de forma fácil à temperatura ambiente. Né? A temperatura ambiente, estes grupos eles vão ficar travados, né, em uma dessas duas conformações, e quando ele for tentar girar, ele vai se bater com a nuvem eletrônica que está do outro lado. Né? Por exemplo, essa carboxila aqui, na hora que for girar, vai chegar e vai bater nesse nitro que está aqui. Né? Então, vai haver essa dificuldade de interconversão de um isômero no outro, né? De um estereoisômero no outro. Ou melhor dizendo, de um atropoisômero no outro. Tudo bem? E aqui também eu acho que é importante a gente delinear sobre eutômeros e distômeros. Né? Eutômero vai ser, vamos dizer que eutômero vai ser quando a gente tiver esta conformação aqui, nesta posição, e essa é a conformação que vai ser responsável por desenvolver o efeito farmacológico, enquanto distômeros vai ser aquela conformação responsável por desenvolver um efeito que ou não desenvolver o efeito farmacológico ou não desenvolver o efeito desejado. Ponto. Né? Eutômero é bom, distômero é ruim. Eutômero bom, distômero ruim. Acho que isso que a gente precisa manter na cabeça caso apareça em prova. Como é que se eu não me engano, teve uma questão de prova que foi mais ou menos assim.
foi com relação à isomeria ROS. Cadê? Aqui. Falou assim, essa molécula que está representada, né, ela apresenta isomeria, o carbono quiral ele tem a configuração R, né? Mas mas o seu eutômero, né, o eutômero desta molécula é quando ele está com a configuração S. Faça uma modificação para tornar esta molécula com a isomeria S, né? Com a configuração S. Aí o que foi que eu fiz? Eu cheguei lá e só mudei o átomo, né, que estava ligado. Antes, o átomo que estava de maior prioridade era 1, aí eu mudei para, ao invés de ficar nessa rotação que era em sentido horário, né, eu falei que o R é o distômero, né? O R era o distômero e aí eu tornei ele em S. Só fiz mudar essa ordem de prioridade. Questão resolvida. E aí, pronto, encerramos esse papo sobre estereoquímica. Agora falar de desenvolvimento de agonistas e antagonistas. Deixa eu só tomar uma água. E inibidores enzimáticos, é claro. Em primeiro lugar, é importante falar o que de fato é uma reação enzimática, né? As enzimas, elas são como pequenas máquinas, né, dentro do corpo. Elas existem lá e recebem a matéria-prima, que no caso é o substrato, e vão processar esse substrato depois que essa enzima, né, interagir com ele, formar esse complexo, né, elas vão pegar essa matéria-prima e transformar em um produto. Perfeito? E aí, transformando isso em termos, né, de resposta de prova, as enzimas vão interagir com o substrato em seu sítio ativo, né, e vão, em primeiro momento, estabelecer um complexo enzima-substrato. Depois de realizar a reação enzimática propriamente dita, e também, claro, essa interação vai acontecer mediante o modelo do encaixe induzido, vai haver a formação do complexo que é enzima-produto. E depois disso, a enzima terminou sua reação, vai liberar seu produto. Beleza? Isso é reação enzimática. E aí à frente, né, nós temos a classificação dos compostos que vão interagir com enzimas, proteínas e afins, né, e receptores que são, e essas definições são importantes para nós, principalmente a título de prova, né? É importante ter essas definições prontinhas. Os agonistas, eles vão ser aqueles em que haverá uma semelhança com aquele substrato, né? Como está representado nessa figurinha anterior. O agonista, ele vai ter a carinha desse amigão verde aqui, né? E ele vai ser responsável por estabilizar a estrutura da proteína na sua forma ativa, né? Um exemplo disso a gente tem o albuterol, que ele é um agonista, né, dos receptores adrenérgicos, dos beta-2 adrenérgicos, né? E aí ele vai se ligar nesses receptores e vai produzir uma resposta agonista, que é a broncodilatação. Enquanto no contraponto, a gente tem os antagonistas, que eles vão interagir com a proteína, né, com a enzima, com o seu alvo farmacológico, e vai estabilizar a estrutura deste alvo farmacológico na sua forma inativa, impedindo então o desencadear da sua resposta, na verdade, o desencadear dos seus efeitos biológicos comuns. Um exemplo disso é o hipratrópio, né, que ele vai impedir a ligação do substrato comum da enzima, né, que é o substrato é a acetilcolina, nesses receptores colinérgicos.
E isso vai então impedir a contração, né, inibir a contração do músculo liso. E esses dois aqui juntos, eles vão ser, né, principalmente responsáveis para o tratamento de doenças respiratórias inflamatórias, né, principalmente asma. Também DPOC podem ser utilizados. Aí aqui a gente tem um outro conceito importante, né? Não só existem os agonistas parciais, né, mas também podem existir os antagonistas parciais. Eles vão ser, então, no caso dos agonistas parciais, eles vão ser também levemente semelhantes ao ligante endógeno, ao substrato endógeno daquela enzima, daquela proteína, daquele receptor, mas eles vão produzir um efeito farmacológico que é menor, né, um efeito de menor intensidade do que o agonista pleno. O agonista que a gente conversou anteriormente, ele tem um efeito que ele vai se assemelhar ao ligante endógeno, se não for um efeito ainda mais intenso do que o ligante endógeno. Já o agonista parcial é um efeito pela metade. Ele não vai conseguir desempenhar uma resposta tão intensa quanto o agonista pleno. É isso que é o agonista parcial. Já em contrapartida, o agonista inverso, ele é capaz de receptar, ele é capaz de se ligar no mesmo receptor que o agonista, mas a resposta farmacológica, né, o efeito, ele é inverso ao que o agonista desempenhava anteriormente. Qual é o efeito do agonista? O efeito é o efeito é o mesmo que o ligante endógeno. Beleza? Essa é a lógica. Agonista inverso se liga no mesmo receptor, mas ele desempenha, né? Ele também estabiliza a proteína na sua forma inativa, mas desempenha uma resposta farmacológica que é oposta à do agonista. E aqui a gente tem, né, os tipos de ligação, os tipos de interações que podem ocorrer. Elas podem ser de caráter reversível, o nome já diz, né, vai acontecer, mas depois vai deixar de acontecer, ou irreversível, vai acontecer e vai ficar lá. Né? Reversível como? Né? Reversível seria como nesse exemplo aqui, né, que está escrito aqui embaixo, que é a interação da enzima ciclooxigenase, aqui não descreve se é A2 ou se é A1, ele descreve a interação da ciclooxigenase em primeiro momento com o ácido araquidônico, que é o substrato endógeno, né, é o ligante endógeno da ciclooxigenase. Ela vai acontecer nessa interação e depois vão sair os produtos dessa enzima. Acabou. Vai ser uma coisa bem rápida, né? Uma interação de caráter reversível, porque essas interações vão acontecer a nível de interações intermoleculares. Perfeito? Já, e aí, né, vai ter, né, o desencadear da produção de prostaglandinas, ativação plaquetária e produção, né, das prostaglandinas pró-inflamatórias, né, padrão. Já quando a gente utiliza o ácido acetil salicílico, também conhecido como aspirina, ele vai levar a uma acetilação, né, nesta enzima que inibe a produção, né, dessas prostaglandinas responsáveis pela agregação plaquetária e também pelos mecanismos de inflamação, dor e febre. E essa acetilação ela vai ser tão irreversível que vai impedir de fato o funcionamento desta enzima em particular. Não importa quantos ácidos araquidônicos apareçam para essa enzima, ela não vai trabalhar mais. Ou seja, aconteceu e ficou lá. É irreversível. Houve a formação de uma ligação covalente com a enzima que interage, né, com o ácido araquidônico. E aí aqui, né, a gente conhece, né, que a aspirina é um
anti-inflamatório não esteroidal, né? E ela é responsável por essa ação de inibição irreversível. Mas vocês vão ver isso no módulo 2, quando a gente conversar sobre relação estrutura-atividade. Ela vai ser o único entre todos que a gente vai estudar que vai gerar essa reação de caráter irreversível. Os demais anti-AINES, né, eles vão agir de forma reversível. Pronto, aqui a gente tem, né, esses tipos de inibição enzimática que acontecem, né? A gente tem os inibidores reversíveis, né? Os inibidores irreversíveis e, como subdivisão, a gente vai ter os que são competitivos, não competitivos e incompetitivos. Seguimos em frente. Pronto, aqui. Pronto, perfeito. Os inibidores competitivos, eles vão ser responsáveis, né, por ocupar, em primeiro momento, eles apresentam uma estrutura química semelhante à estrutura química do ligante endógeno ou do substrato daquela enzima e vão ocupar, então, devido a essa semelhança, o mesmo sítio ativo que esse substrato, né? Tem aqui essa imagem que está mostrando como é que esse inibidor competitivo, que está nesse formatozinho aqui, está ocupando o mesmo sítio que o substrato. E vocês veem, né, que tem um lugarzinho aqui que está vazio, que a gente vai falar no próximo slide. Então, é competitivo porque o nome está dizendo, né, ele compete com o local de ligação do substrato, beleza? Já os inibidores não competitivos, eles não necessariamente vão ter essa mesma semelhança que o substrato. Eles vão ter uma afinidade por um sítio que é acessório, que a gente conhece como sítio alostérico, né? Um outro local em que pode haver uma ligação de uma molécula, né? De uma micromolécula. E neste sítio alostérico, ele vai promover então uma mudança conformacional. Vocês veem, né, a diferença? Aqui a gente tinha dessa forma, já aqui a gente tinha, né, esse sítio ativo desta forma. Desta forma aqui, o substrato não consegue encaixar, né? O substrato não conseguindo encaixar de fato neste sítio ativo vai impedir que a reação enzimática seja desencadeada da forma normal, né? Esse substrato, ele então vai com Deus, né? Vai continuar lá presente no meio intracelular, né? Ou no meio extracelular, depende de onde é que essa enzima está presente. E o inibidor não competitivo, ele vai estar aqui presente gerando essa mudança conformacional e inibindo essa enzima através do sítio alostérico. Beleza? Beleza. E agora os incompetitivos, eles são aqueles que é tipo, sabe, pegada marmita de casal? Pegada marmita de casal. Eles esperam que em primeiro momento aconteça a interação proteína ligante, né, enzima, substrato, para que depois o inibidor competitivo ele venha e interaja com esses dois juntos, formando um complexo que é o complexo enzima, substrato, inibidor. E depois dessa inibição de fato ocorrer, não vai haver a formação do substrato comum, né, do substrato, do produto, não vai haver a formação do produto que aquela enzima normalmente iria produzir. Beleza? Essa é a lógica do inibidor incompetitivo. Às vezes ela fica meio esquisita de entender, mas é bem isso. Ele espera que em primeiro momento o substrato interaja com a enzima para que depois ele interaja com os dois juntos e leve a esta inibição enzimática. Esta forma incompetitiva, ela é um pouco mais rara de aparecer nos fármacos, mas ainda aparece. E aqui são as curvas de Michaelis-Menten que são responsáveis, que vão descrever o comportamento destes inibidores.
Na inibição competitiva, a gente vê, né, que o que muda é o Km. Né? Aqui a gente tem duas informações importantes principais, né? É o Vmax e o Km. Vocês importante dizer, né, que Vmax é a velocidade máxima em que a enzima vai conseguir interagir com o substrato para produzir produto, né? Aqui a enzima ela está completamente saturada e por estar saturada, ela está ali, né, funcionando a todo vapor. Para que, enquanto ela não está inibida por um inibidor competitivo, ela funcione a todo vapor, ela vai ter um perfil, né, que ela vai conseguir atingir o Vmax e vai ter um Km, né, que o Km, é importante falar, é a constante de Michaelis-Menten, que diz que o Km vai ser igual à concentração responsável para que seja atingida metade da velocidade máxima de reação enzimática. Beleza? Aqui no meio, né, tem nesse outro gráfico aqui, mas aqui no meio era importante estar sinalizado que aqui é Vmax. Beleza? É Vmax meio. Tudo bem? Aqui nesse gráfico não tá expresso isso, mas era importante expressar. E a única coisa que muda na inibição competitiva é a concentração de Km. Por quê? Porque, como é uma inibição competitiva, o inibidor ele está ocupando o mesmo sítio ativo que o substrato antes deveria estar ligado, né? Mas, neste sentido, se a gente aumentar a concentração de substrato, a gente vai conseguir, por afinidade, né, por aumento de concentração, deslocar esse inibidor da proteína e agora ocupar ele com substrato. Né? Mas para que eu consiga atingir, né, essa mesma velocidade máxima média, essa mesma metade de velocidade máxima, eu vou precisar de uma concentração maior. Por isso, eu vou ter, né, um valor de Km aumentado. Né? Então, a única coisa que muda na inibição competitiva é o valor de Km. Porque depois que a gente tiver esse deslocamento no equilíbrio, a enzima vai conseguir atingir a saturação e vai conseguir atingir o seu Vmax. Perfeito. Já na inibição não competitiva, o Km não muda. O que muda, né, são os Vmax. Por quê? Né? Vocês veem aqui ela sem o inibidor, né, ela aqui funcionando a pleno vapor, enquanto que quando ela está inibida, ela não consegue mais atingir esse platô aqui, por mais que a gente aumente a concentração do substrato. Por quê? Porque o inibidor agora ele não está mais competindo pelo mesmo sítio ativo que o substrato. Ele está competindo ele nem está competindo, na verdade. Ele está ocupando um sítio que é acessório, né? Ele é alternativo ao sítio ativo, né? O sítio alostérico. Por estar ocupando o sítio alostérico, ele vai estar de boa. Não importa quem apareça, ninguém vai deslocar esse inibidor de lá. E assim ele vai conseguir inibir essa enzima muito bem. Ele vai conseguir manter essa enzima inibida e não importa quem apareça, né? Não importa o quanto que você estoure a concentração de substrato, ele vai manter a velocidade máxima de reação desta enzima abaixada. Perfeito? Por isso que não vai haver variação do Km e sim vai haver variação da velocidade máxima da reação enzimática. Beleza? Já na inibição incompetitiva, a gente vai ter a variação desses dois. Né? A variação do Km e a variação do Vmax. Né? Aqui é quando a enzima está sem inibição alguma, né? É a curva normal dela, e aqui é quando a enzima ela está inibida. Por que ela tem esse perfil inicial, né? De conseguir reduzir o Km? Porque o inibidor incompetitivo ele depende
de que inicialmente exista uma interação com o substrato, né? Então, quando eu tiver um aumentozinho na concentração do substrato, vai ser quando o meu inibidor vai começar a, de fato, interagir com a enzima. E aí, só depois de acontecer esta interação enzima-substrato e depois da formação desse complexo, o inibidor, né, ele chegar, só depois disso que ele vai conseguir gerar uma diminuição na velocidade máxima dessa enzima. E aí isso vai levar, né, então, a uma diminuição da velocidade máxima e também vai levar, né, vai requerer, na verdade, uma concentração menor para atingir a velocidade máxima, para atingir a velocidade, a metade da velocidade máxima da reação enzimática. Beleza? Vamos embora, que ainda tem mais coisa. Modelos farmacofóricos. Mais uma água. Modelos farmacofóricos é uma parada bem simples, né? Mas que cai em prova e que a galera, por algum motivo, ainda se bate um pouquinho, né, quando a gente fala de modelo farmacofórico, porque pode parecer um conceito um pouco abstrato, né? Mas antes de falar deles exatamente, a gente precisa falar o que é essa relação estrutura-atividade. Né? A relação estrutura-atividade, como o nome já diz, é você avaliar como que uma estrutura química vai interagir com o seu receptor, né, com o seu alvo macromolecular, e como é que os fragmentos, né, como é que cada parte dessa molécula vai contribuir para esta interação e como é que estes grupos vão desencadear, né, efeitos, né, atividades biológicas. Então, isso que é você estudar os efeitos que essa estrutura química de um composto pode causar durante a sua interação com o receptor biológico e, consequentemente, racionalizar os principais fatores que governam essa interação. Aí aqui embaixo a gente tem um exemplo, né, um exemplo bem aleatório, só para demonstrar quais são as principais interações que vão ser consideradas a título de relação estrutura-atividade barra a título de modelos farmacofóricos. A interação com anéis aromáticos, né, ela vai ser de caráter fraco, né, e vai ser uma interação principalmente de Van der Waals. Ela vai interagir com grupos hidrofóbicos, né, e a gente pode chamar ela também de interação hidrofóbica, né? Tanto eles quanto esses aqui, ó, essa cadeiazinha de carbono, né, e essa cadeiazinha aqui de carbono também vão estabelecer interações hidrofóbicas. Por quê? Porque são grupos que apresentam, né, características apolares, né, e eles vão interagir de forma fraca, através das interações de Van der Waals, com outras cadeias carbônicas também. Beleza? Aqui a gente vai ter a interação, em primeiro momento, de dipolo-dipolo, né? Aí a gente imagina que aqui deva ter algum outro grupo dipolo também, porque a gente vai ver, né, aqui não é uma carboxila, aqui não é um ácido carboxílico, tá, gente? Embora seja uma carboxila, ela não apresenta um hidrogênio ionizável, tá bom? Aqui é um grupo éster. E aí, através da formação dessa carga formal aqui, né, dessa carga formal positiva, carga formal negativa, devido a essa variação de eletronegatividade, a gente vai ter, né, a formação de dois dipolos. Ah, Clayman, pode ser dipolo induzido? Pode. Pode ser dipolo-dipolo? Pode. Pode ser dipolo induzido? Pode. São todas interações em que você vai ter um polo positivo e um polo negativo interagindo com outro polo positivo e um polo negativo. Mas aqui a gente ainda não está falando de cargas
eletrônicas de fato. A gente não está falando de cátion nem de ânion. A gente está falando de nuvens eletrônicas, né, de distribuição de nuvens eletrônicas. E por fim, a gente vai ter as interações eletrostáticas, que vão ser também conhecidas como interações iônicas, que você vai ter grupos que estão carregados positivamente ou negativamente, interagindo com grupos carregados, né, no caso dos positivos, interagindo com o negativo, e no caso dos negativos, interagindo com o positivo. E daqui a gente vai puxar 3 principais conceitos, né, para explicar a relação estrutura-atividade a partir do modelo farmacofórico. A gente vai ter o grupo farmacofórico, né, que vai ser aquele grupo que na verdade ele não é exatamente um grupo funcional por si só, ele é um conjunto de características, né, essa é a definição de fato, de características eletrônicas e estéricas que são necessárias para que haja a interação com o receptor, com o alvo molecular, e que vai desencadear então uma resposta biológica, né? Seja esta resposta biológica qual for, né? Aí o que eu peço para que vocês lembrem é o fármaco, né? Que está no nome aqui, ó, grupo farmacofórico. O fármaco que está aí, ele vai dizer justamente isso, né? Que esse grupo vai ser importante para a atividade farmacológica. E que se eu perco ele, né, eu vou ter um declínio nessa atividade farmacológica. Né? Eu vou ter um declínio na resposta biológica que é promovida por esta molécula. Além dele, a gente vai ter um outro grupo, que é o grupo auxofórico. Né? E o nome também já traz uma ideia. Aux de auxiliar. Né? Ele vai estar ali não para fazer a interação que é importante para o desenvolvimento da resposta biológica àquela molécula, mas ele vai ser importante para parâmetros farmacocinéticos. O que é isso? Vai ser um grupo que está ali na molécula para conferir uma maior lipofilicidade a ela, né? Ou um grupo que vai ser responsável por melhorar como é que essa molécula vai se comportar na formulação, se ela vai ser hidrossolúvel, se ela vai ser lipossolúvel, né? De como é que essa molécula vai navegar através do corpo, né? Se ela vai como é que ela vai se distribuir no corpo, são modificações que a gente pode fazer para pensar no trajeto da molécula, né? Na absorção, na distribuição, no metabolismo e na excreção. Beleza? Ou seja, são grupos auxiliares. É isso que eu quero que vocês lembrem. E também outro termo importante outro conceito importante é o conceito dos grupos toxicofóricos. Né? Os grupos toxicofóricos, eles vão ser o direto oposto dos grupos farmacofóricos. Né? Eles vão ser responsáveis por conferir uma característica de toxicidade àquela molécula. Né? Eles vão ser problemáticos para a minha formulação, para minha molécula. Por quê? Porque depois que eles interagirem com as diversas estruturas que existem no organismo, principalmente quando a gente fala de metabolismo, eles vão, né, ser metabolizados e a gente vai ter a formação de espécies que podem representar risco. Né? E assim são os grupos toxicofóricos. Aqui a gente tem alguns dos principais. Né? Vocês veem que nitrogênio está presente em praticamente todas elas. Tá aqui. Cadê? Aqui. Então, nitrogênio, principalmente nitrogênio próximo ao anel aromático, sempre existe um risco de toxicidade muito alto. Mas isso não chega a ser tão discutido quando se fala de grupos, quando se fala de modelos farmacofóricos, né?
a discussão é mais sobre os grupos farmacofóricos em si. Mas é importante que vocês saibam, vai que cai em prova. E aqui, por fim, a gente vai ter, né, a gente vai ter os modelos farmacofóricos por si só, né, os modelos farmacofóricos propriamente ditos. Esses modelos, eles são criados, né, eles são confeccionados após, né, vocês viram na prática, né? Infelizmente não teve como vocês verem o Pharmagist, eu imagino, mas isso pode ser feito tanto de forma computacional quanto de forma experimental. Ele pode ser feito, né, usando uma série, né, com uma estrutura química parecida, né, com um esqueleto químico parecido, mas aí algumas poucas modificações podem ser feitas para detectar o quê? Poxa, se nessa molécula que eu criei eu não tenho esse nitrogênio nessa mesma posição aqui, ela perde atividade. O que é que eu posso pensar? Este nitrogênio é importante para a resposta biológica. Este nitrogênio é importante para a atividade, né, desta molécula. Então, ele é um grupo farmacofórico, ele é um ponto farmacofórico importante. Mesma coisa eu poderia pensar, né, com relação a esse oxigênio aqui. Dessa molécula eu criei um derivado que não tem um oxigênio aí, que ele tem uma metila nessa posição. Aí na hora que eu testei lá no ratinho, né, o ratinho não teve o efeito que eu esperava. Então a gente entendeu que fazendo essa alteração a molécula perde atividade. Logo, este oxigênio pode ser um grupo farmacofórico de alta importância. Beleza? Deixa eu só ver aqui, meu celular tá vibrando demais. Será que tá tudo certo com a transmissão? Vocês estão fazendo perguntas aí, né? Pronto, voltando aqui. Achei que tinha alguma coisa na transição, mas tá tudo certo. Pronto, aí essa é a lógica dos dos grupos farmacofóricos, né? Pontos farmacofóricos também, tudo bem. E aí, a partir disso, é possível construir modelos, né? Que esses modelos eles vão considerar algumas características, né? A primeira característica é qual é o tipo de interação que ocorre, né? O tipo de interação aqui neste caso, aqui poderia ser um de doador de interação de hidrogênio, né? Ou de aceptor de ligação de hidrogênio. Já nesta carbonila, né, neste oxigênio, só pode ser de aceptor de ligação de hidrogênio. Enquanto nesse verdinho aqui é uma interação de caráter hidrofóbico, beleza? E aí a gente vai, né, considerar quais são, mediante os estudos, é claro, quais são as distâncias entre estes grupos, né, a distância no espaço que estas moléculas na série lá que eu estudei apresentam em comum. E aí a gente vai lá e constrói um modelo evidenciando quais são as interações que aconteceram, né, e quais são as características de distância e de volume desse grupo também. É importante falar de volume. Aqui, né, um modelo farmacofórico que ele está representado em 3D. Por quê? Porque as moléculas existem de uma forma 3D. Considerem, né, que em cinza aqui é a nuvem eletrônica, né, dessa molécula, é a superfície topológica dela. Aí aqui a gente tem grupos que a gente tem esferas que representam essas interações intermoleculares que acontecem nesses grupos farmacofóricos. HBA aqui, gente, é aceptor de ligação de hidrogênio e HBD é doador de ligação de hidrogênio. Tudo bem? E aí aqui o anel ele
ele vai fazer uma interação que ela é de característica hidrofóbica. Aqui está representado como anel, né? Mas é porque como interação hidrofóbica também existe a interação com anéis aromáticos. Aí aqui tem como anel, né? Como anel também. Aí aqui a gente tem, né, dois grupos interessantes aqui, ó, nessa molécula, tá vendo? Um que tá com a redezinha vermelha e nele mesmo tá com a redezinha azul. O que vocês imaginam que seja esse grupo aqui? O que é que vocês imaginam que sejam os elementos químicos que estão neste grupo aqui? Alguém se arrisca? Um ácido carboxílico? Ou uma amida? Amina não. Amida. Vamos olhar assim. Uma hidroxila. Hidroxila, muito bem. Ele pode, né, tanto se comportar como aceptor quanto doador de hidrogênio. Beleza? Se fosse ácido carboxílico, né, o ácido carboxílico ele só consegue, de fato, né, em um oxigênio ser aceptor e no outro oxigênio ele consegue ser, né, e na outra parte da carboxila ele consegue ser doador e aceptor de ligação de hidrogênio. Aqui embaixo nessa ponta, o que é que vocês imaginam olhando esse grupo farmacofórico? Ele pode ser cátion ou ele pode ser HBD, doador de ligação de hidrogênio. O que é que vocês imaginam que seja? Amina? Uma amina, né? Uma amina, nesse caso aqui, uma amina primária. Muito bem. Essa amina, ela pode, né, se estiver num pH específico, ela vai estar ionizada, agindo como um cátion. E também, além disso, ela pode interagir, né, doando ligações de hidrogênio. Beleza? Além disso, ela também poderia ser aceptor de ligações de hidrogênio. Não pode. Se ela estiver ionizada, ela não pode. Volta a fita. Porque o par eletrônico dela já foi com Deus, né? Não pode. Mas aí, se a mina estiver ionizada, é só cátion ou HBD. Beleza? Pra eu não viajar aqui na maionese. E é isso, gente. É isso. Essa é a lógica dos modelos farmacofóricos. Isso é o que vocês fizeram em sala de aula, né? Se a título de prova, eu acho que o que deve cair, né, é algo mais parecido com isso aqui, de prova teórica. É algo mais parecido com isso aqui, né? De chegar e ter uns grupos lá circulados bonitinho e falar que tal grupo é farmacofórico e aí perguntar assim, como é que você pode melhorar esse grupo, tá, não sei o que. Qualquer coisa. Daqui a pouco a gente discute mais isso. Vamos só encerrar aqui que já estamos quase encerrando o slide. E já tem tempo pra caramba aqui que eu tô falando, né? Ainda temos tempo. Estratégias de modificação molecular. As que serão discutidas neste primeiro módulo são 3, né? Quem me diz? Quais são as 3? É a simplificação, rigidificação e hibridização. Perfeito. A primeira delas que a gente vai comentar... Bora, fio. Passem. Pera aí. Foi. A primeira delas que a gente vai comentar, né, é a simplificação. A simplificação, ela é o nome dela já está dizendo tudo. A gente vai tornar a molécula mais simples. Simples assim. A gente vai buscar, né, eliminar ciclos, né? A gente vai eliminar átomos de fato. A gente vai tornar, ou então diminuir a quantidade de ligações, né, para tornar aquela molécula menos complexa. Quais são os principais objetivos da simplificação? Em primeiro momento, tornar o composto mais facilmente sintetizável. Né? A gente vai fazer com que ele seja, com que as rotas de síntese orgânica necessárias até chegar a esse composto seja mais fácil, né? O que para a indústria é ótimo, né? É você ter menos etapas de síntese, menos etapas de purificação, né? E menos gasto com reagente, menos gasto com tudo, né? E menos gasto com resíduo, né? E mais rendimento.
porque, né, se vocês forem lembrar, principalmente da orgânica experimental, sempre que a gente passa por mais uma etapa de síntese, normalmente o rendimento cai, né? E isso também está associado às etapas de purificação, que também vão levar um pouquinho do nosso produto, né? E a mesma coisa acontece na indústria farmacêutica, gente. Inclusive, na indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica é a indústria que mais produz resíduo quando a gente compara com a quantidade de matéria-prima que entra, né? E com a quantidade de produto refinado que sai no final. É a indústria que mais polui neste sentido. Obter compostos mais seguros e efetivos. Vamos pensar no conceito de grupo toxicofórico, né, que eu comentei com vocês antes. A gente tem aqui, vamos olhar para esse grupo aqui, para essa lactona, né, aqui é uma lactona. A lactona não, lactama, é um anel lactâmico, né, que está aqui presente. E aí, neste anel, lá mediante os estudos, né, os caras perceberam que enquanto usava essa molécula, os ratos estavam morrendo de ataque cardíaco. Tava tendo parada cardiorrespiratória e alguns até estavam desenvolvendo, sei lá, cegueira. Só para tornar a coisa ainda mais esdrúxula quanto possível, sabe? E aí, mediante algumas estratégias de modificação molecular, né, de simplificação molecular, eles entenderam que retirando este grupo e tornando ele mais simples, além de que eles simplificaram o outro lado da molécula aqui também, né? Aqui a gente não tem mais esse mesmo ciclo, né? Na 75. E eles perceberam que não só para ter o efeito a concentração necessária é menor, né? Ou seja, é uma molécula mais potente, né? Não só isso, mas também os ratos agora tava todo mundo de boa e anteriormente a gente utilizava essa a molécula que dava como foi que eu disse? Parada cardiorrespiratória e cegueira, agora não tá dando mais parada cardiorrespiratória e cegueira, e agora os ratos eles estão vivendo bem, estão vivendo felizes num mundo maravilhoso. E digamos que eram ratos que foram produzidos com o gene lá da diabetes. E também tratou a diabetes dos ratos. Eu quero que essa lógica sirva para vocês, né? É uma estratégia de tornar aquele composto mais seguro e, além disso, mais efetivo, né? Tornar ele ideal para aquilo, para o propósito ao que ele foi desenvolvido. Beleza? Além disso, reduzir peso e complexidade molecular. Complexidade molecular eu já falei, né, anteriormente sobre etapas de síntese, né? Peso molecular, principalmente quando a gente fala da regra do 5 de Lipinski, né? E encontrar grupos farmacofóricos. O que eu quero dizer com isso, né? Deixa eu olhar para a molécula aqui e pensar nela. Pronto. Vamos dizer que quem mudou, agora vamos olhar para esse anel aqui. Na molécula 74, a gente tem um EC50, né, que ele é de 154 nanomol por litro. Mas aí, quando a gente fez uma molécula mais simples, né, reduzidinha, e diminuiu essa cadeia carbônica que está nessa cadeia lateral aqui, trouxe o anel aromático mais próximo, né, para essa amida, a gente percebeu que a potência do fármaco melhorou. Então, isso nos dá claro, utilizando um exemplo e tentando só utilizar esse exemplo para ser só didático, né? A gente conversar sobre isso. Não sei qual é o caso dessa molécula aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí o que a gente percebeu foi que quando a gente colocou o anel aromático nessa posição, melhorou. O que nos faz pensar que, muito provavelmente, o anel aromático nesta posição em relação à amida é um grupo farmacofórico, né? Ele atende a um grupo farmacofórico, né? Melhor dizendo. Beleza, gente? Isso aqui é simplificação molecular e esses são os principais objetivos.
E, claro, vocês podem e devem utilizar a simplificação molecular caso seja solicitado para vocês na prova algo do tipo, de tornar o fármaco menos complexo, né, se for para sintetizar o composto mais facilmente, etc. E aqui a gente fala sobre rigidificação, tá bom? Eu já falei com vocês anteriormente sobre ligações rotacionáveis, também falei com vocês sobre modelos farmacofóricos. Esse aqui, né, olhando essa simplificação do esqueleto da dopamina, né, a gente percebe que ele se comporta dessa forma. Né? A gente vai ter os grupos farmacofóricos deles vão ser esses aqui. Né? A gente precisa de anel aromático nesta posição, de um doador e um receptor nesta posição, um doador e um receptor de ligações de hidrogênio nesta posição. Enquanto que, para atender, né, a esse modelo farmacofórico, a amina precisa estar nesta posição. Tá? Só que, concordem comigo, essa ligação rotacionável, ora ela vai atender a este modelo farmacofórico, né, nessa posição virada para cima, aqui, como está aqui, né? Ora ela vai estar virada para baixo. E como é uma ligação rotacionável, ela vai estar girando, né? Para cima, para baixo, para baixo. E aí, uma das estratégias para a gente atender a essa conformação, que é a conformação bioativa, a conformação responsável por desenvolver o efeito farmacológico, a gente pode fechar esse ciclo, né? Encerrar este movimento, melhor dizendo, no espaço, fechando ciclos, né? Ou fechando ciclos, ou, né, aumentando a quantidade de ligações. Aqui a gente ainda precisaria, né, digamos que a gente precisaria desse grupo básico, né? O que foi feito aqui, né? Uma comparação entre quando ela está nesta posição, ela se comporta como inativa e não vai atender ao modelo farmacofórico, enquanto nesta posição aqui, em que ela está virada para cima, ela consegue atender perfeitamente ao modelo farmacofórico e vai ser ativa e vai dar tudo certo, tudo lindo, maravilha. Novamente, o nome da coisa já está dizendo para que ela é. Né? O nome da coisa já diz o que ela é. Rigidificação vai tornar algo rígido. Simplificação vai tornar algo mais simples. Né? E agora, por fim, hibridação. Né? A hibridação ela vai utilizar de diversas estratégias, né, que vão ser responsáveis por juntar, na verdade, duas ideias de fármacos em uma só. Para quê? Para que assim seja possível atender a mais de um receptor. Né? É você utilizar duas outras subunidades que são farmacofóricas, ou de mais uma também, né, se for o caso, para que você consiga, neste exemplo aqui que está bem didático, a chave quadrada vai conseguir atender ao receptor quadrado, enquanto a chave triangular atende ao receptor triângulo. E aí você tem N formas de juntar. Né? Você pode juntar tanto fundindo, né, uma ponta de um com a ponta do outro, né, uma ponta de uma chave com a ponta da outra, ou você pode, né, juntar essas duas pontas numa só, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de hibridação, não tem. Ou você pode colocar essas duas pontas separadas por um grupo. Esse grupo é conhecido, né, como um grupo espaçador. Esse grupo espaçador ele pode ser de duas formas. Ou ele vai ser lábio, né? Ou ele pode ser quebrado, ou ele pode ser, né, um grupo que ele não é lábio. Perfeito? E além disso, também é possível, né, só pegar mesmo as unidades farmacofóricas, o quadrado e o triângulo, e juntar eles. Além disso, também é possível colocar um grupo espaçador entre eles. Ah, Cleymon, o que é que vai me dizer isso? O que é que vai me dizer o que é que eu vou escolher? A pergunta, gente. A pergunta que vai ser feita para vocês é o que vai dizer o que vocês vão precisar fazer. Por exemplo, a pergunta que foi feita na atividade extra, né, sobre hibridação,
era para manter 3 grupos farmacofóricos ou mais. O que é que vocês iam fazer? Vocês iam juntar a ponto de ficar com 2 grupos farmacofóricos? Não. Vocês precisavam juntar as 2 ideias de moléculas, né, as 2 moléculas, para manter 3 ou mais grupos farmacofóricos. Ponto. Esta é a lógica da hibridação. E o intuito dela é que você agora consiga atender a mais de um receptor, a mais de um alvo farmacológico. Tudo bem? E aqui a hibridação vocês vão ver melhor ainda, né, quando a gente for conversar sobre profármacos lá no segundo módulo, que tem uma das estratégias que é muito semelhante à hibridação. E agora opioides. Deixa eu dar uma respirada aqui, beber mais uma água. Por fim, opioides, né? Os opioides, antes de eu falar aqui da morfina. Os opioides, né, eles existem entre a civilização humana, né, há milênios, se for para dizer assim. Né? Desde tempos imemoráveis, a humanidade sabe o que é a papaver somnífero, né, que é a papoula, e que a partir da papoula era possível extrair alcaloides, né, os opiáceos. E esses opiáceos, inclusive, eram drogas de abuso, ainda são drogas de abuso, né? E que foram, né? Fizeram economias girar em torno desta classe de compostos, né? Derivados da papoula por séculos, até haver de fato a guerra do ópio, né? E a humanidade utiliza essas substâncias para o tratamento da dor, para relaxamento, para sedação, né, e para utilizar como tranquilizante para animais, né. E hoje, inclusive, nós vivemos uma crise associada ao consumo dessas substâncias, principalmente nos Estados Unidos, né, a crise dos opioides, principalmente associada ao derivado de opioide fentanilo. Perfeito? Os opioides, eles derivam de uma estrutura, clássica, né, de uma estrutura comum, que é a estrutura da morfina. Ela vai ser a estrutura, né, que a gente vai considerar como referência. A estrutura da morfina, ela tem, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 anéis. Né? Ela é toda interconectada, anelada e pouquíssimo rígida, e pouquíssimo flexível, né? Ela é bastante rígida, justamente por ter bastante anéis. E é importante que ela seja desta forma, justamente pela forma como ela se encaixa no receptor em forma de T. Poxa, eu acho que... Rapidinho, gente. Eu acho que eu tenho uns slides muito mais legal aqui para mostrar para vocês de opioides. Jogo rápido aqui. Joguíssimo rápido aqui. Módulo 1. Dá uma olhada no Canva aqui. Que ele mostra legalzinho aqui. Aqui, achei. Que detalhe um pouquinho mais, né? Essa parte dos... Cadê? Aqui. Vou mudar a forma de apresentação aqui. Pronto. Aqui, né? Falando sobre os opiáceos, etc. E sobre o mecanismo dos opioides. Ele fala, né, dos mecanismos opioides, né? Que os receptores opioides, né, eles são ligados ao símbolo mensageiro, né, a proteína G, mas a proteína G inibitória, que quando eles são ativados, eles vão desencadear eventos, né, que são bastante complexos. E vão desencadear, então, um efeito final, que é a redução do impulso
nociceptivo, que na tradução final seria, né, redução da dor. Pronto. Aqui tem uma ótima estrutura sobre opioides. A estrutura de fato tridimensional dos opioides, ela é dessa forma. Por quê? Porque ela... cadê? Aqui. Porque ela se encaixa desta forma aqui no receptor opioide, né? E é importante que ela tenha essa estrutura porque ela vai fazer justamente essas interações farmacofóricas aqui que são sinalizadas. Se não me engano, essa imagem é do Patrick. Ele precisa, né, estabelecer essa interação com este fragmento, com essa fração do sítio, né, e no caso é a interação de hidrogênio, uma outra interação que acontece aqui de caráter hidrofóbico, né, e uma outra ligação, né, uma outra interação que acontece aqui de caráter iônico. Eu acho que era isso aqui que eu queria mostrar a vocês, principalmente. E aqui, né, uma representação 2D e uma representação 3D da estrutura da morfina. E quais são, então, esses grupos farmacofóricos que vão ser essenciais para o funcionamento, né, de uma molécula enquanto opioide, né, que vai atender ao receptor opioide? Esses são os três principais, né? Um deles é a interação hidrofóbica, né, que eu falei para vocês, que é o anel aromático que desenvolve. Só tem um anel aromático na estrutura, né, dos opioides, importante dizer. A ligação de hidrogênio logo ao lado deste anel aromático e a interação iônica que está neste ciclo logo ao ladinho aqui. Pronto. E aí, simplificando, né, olhando a estrutura tridimensional dos opioides, a gente simplifica este modelo desta forma, né? Uma interação iônica, uma interação aromática e uma interação de doador e de aceptor de ligação de hidrogênio. Pronto. E aqui são diversas modificações que foram feitas, né, para obter a morfina. Essas modificações aqui são de profármacos da morfina. O que é isso, Cleiton? São substâncias que, quando fora do organismo, né, que antes de interagir com o metabolismo, elas vão ter uma atividade menor do que após a interação com o metabolismo. A exemplo, a gente tem a codeína, que a única modificação que a gente tem aqui é justamente esse grupo acetil, que está nessa posição aqui, na posição 6. Já na heroína, na diamorfina, a gente tem a modificação desses dois grupos, né? Então, nessas duas hidroxilas, né, da morfina, as duas viraram grupo acetil. Então, estes dois aqui, depois que eles sofrerem a hidrólise enzimática, elas vão ser convertidas em morfina dentro do organismo. Feito? E aqui é uma pergunta, né? Como podemos alterar as estruturas a fim de obtermos derivados com características interessantes? Esse aqui é bem legal porque aí a gente começa a pensar, né, na lógica da extensão molecular. Eu acho que aqui deve ter diagonista também. Pronto. Além destes grupos farmacofóricos, né, da interação de hidrogênio e do anel aromático e da interação iônica, a gente tem grupos que estão, sítios, né, que estão neste receptor também, e que quando são alcançados por estes grupos, né, mediante a extensão da molécula da morfina, ou da molécula opioide, eles vão ser, então, acessados e vai gerar, né, uma resposta diferente. Neste caso aqui, a gente tem o exemplo, né, de uma molécula, né, uma molécula R aqui, que ela, com o derivado R, né, que ela tem esse grupo extensor que acessa uma região em que
em que haverá uma ligação forte, mas que vai conferir agora, né, uma característica de antagonista, porque esse sítio, quando ele é acessado, vai aumentar, né, essa interação com o receptor e vai gerar a estabilização da conformação inativa do receptor opioide. Perfeito? Esta rotação aqui, de fato, não acontece porque existe um efeito estérico, né, um impedimento estérico muito forte entre este grupo, né, e esta hidroxila que está presente aqui nesse caso. E aí, nesta configuração aqui, não é possível que este grupo acesse a região que está abaixo, né, e que é de característica agonista. Já no outro, a gente não tem, né, mais aquele grupo que geraria um impedimento estérico, e agora este grupo que gira, né, e que está posicionado na forma axial, ele se encaixa perfeitamente nesta região, né, que confere característica de agonista, né, diferente deste outro aqui, né, que confere uma característica de antagonista. Ele não consegue ficar presente nesta conformação devido a características estéricas, porque ele não consegue ficar nessa conformação aqui da cadeira, né, da cadeira do ciclo. E aí outras espécies de modificações que podem acontecer com as estruturas dos opioides, né? Nesse caso aqui, a gente em primeiro lugar lembra, né, dos anéis, o anel A, o anel B, o anel C, o anel D e o anel E. E através da remoção desses anéis, a gente pode, né, obter derivados de características diferentes. A gente vai seguir essa ordem, né, a ordem dos morfinanos, depois benzomorfanos e depois as fenilpiperidinas. É isso aí. O que é que acontece para a obtenção de cada um desses? A gente vai remover de pouquinho em pouquinho um anel até a gente chegar na obtenção deles. Vou mostrar. No caso dos morfinanos, a gente tem a remoção do anel D, né, que é esse anel. Cadê o anel? O anel D é esse anel que tem uma ligação do tipo éter aqui, né, um heteroátomo de oxigênio presente neste ciclo. E vocês veem que ela não está mais presente aqui, né? E aí, claro, a gente percebe, né, algumas características de grupo farmacofórico aqui. Como esse grupo ele não tem a presença dessa hidroxila na posição 1, vocês veem que ele tem 20% da atividade da morfina. Enquanto um grupo que é extremamente semelhante, né, e agora ele tem a hidroxila, ele consegue ser 5 vezes mais potente que a morfina. Né? E esta alteração, né, vai levar a um melhor encaixe no receptor e, além disso, esta alteração permite que a absorção oral ocorra de uma forma melhor, né? Porque aqui a gente já vai ter a diminuição da quantidade de ligações de hidrogênio que esse grupo consegue fazer, né? Logo, a permeabilidade oral vai subir. Além disso, a gente tem um aumento do tempo de meia-vida com relação aos morfinanos. Além disso, com relação à morfina. Né? Além disso, no caso dos morfinanos, é possível obter antagonistas também. Né? Aqui a gente tem um exemplo do levalorfano, que ele consegue acessar, né, este sítio que ele é antagonista, né? Sempre que for solicitado, aqui é a dica para vocês. Sempre que for solicitado para vocês, para você transformar uma molécula de opioide no antagonista, desenhe essa brincadeira aqui, ó. Desenhe isso aqui. Muito simples e fácil. Um traço, 2 traços. Acabou. Você transformou ele no antagonista. Resolvido. E aqui vocês veem, né, que ele é um antagonista 5 vezes mais potente que a nalorfina. Já nesse outro lado aqui, a gente tem o N-fenetilevofanol, que ele é 5
vezes mais potente que a morfina. Porque esse grupo aqui, né, ele vai girar e acessar aquele sítio agonista que eu falei para vocês. E agora ele vai ter uma atividade ainda maior, né? E por isso ele vai conseguir desenvolver esse efeito 5 vezes mais potente. No caso dos benzomorfanos, a gente vai tirar o anel D e o anel C, né? E aqui a gente tem um exemplo da fenazocina, que também tem, né, aquele grupo com 2 carbonos e um anel aromático, beleza? Que segue a mesma lógica do que eu expliquei para vocês sobre a extensão molecular. Isso vai ajudar a gente em quê? Né? Lembrem-se que quando eu falei para vocês de simplificação, aqui a gente está fazendo várias simplificações, né? A gente está tornando a molécula cada vez mais simples, né? A gente está tornando os derivados de morfina cada vez mais simples. Isso vai levar para a gente uma facilidade maior de síntese, beleza? E além disso, com relação à interação com os receptores opioides, vai levar também a um menor risco de dependência. Mas assim, a título de prova, o que mais vai cair para vocês é sobre a absorção oral. E sobre... na maioria das provas, sim, que eu vi, foi de absorção oral. Então, atentem-se para esse sentido, né, de se ligar no que... de se ligar nos morfinanos, principalmente. Mas esses aqui pode cair também, né? Não é impossível. E além disso, a gente tem as fenilpiperidinas, que agora nem se parece mais um opioide, né? Mas a gente tem, na verdade, uma remoção dos anéis B, né, C e D. E aqui a gente tem, né, a meperidina e a acetobemidona. A meperidina está aqui e a acetobemidona ela consegue ser 5 vezes mais potente que a morfina, né? Ela consegue ser extremamente potente e bem flexível, né? Por ela conseguir ser bem flexível de forma conformacional, ela vai conseguir se encaixar no receptor de uma forma mais eficaz, mas também isso leva, né, em alguns casos, a uma diminuição da dependência. Mas aí também, como é uma simplificação, a gente também vai ter uma maior facilidade de sintetizar este composto. E como outro exemplo, a gente tem o fentanil, que ele é bem semelhante às fenilpiperidinas, né? Ele está nesse grupo das fenilpiperidinas, mas ele tem, por ele conseguir, né, ele tem também esse grupo, né, com 2 carbonos e um fenil. Ele consegue acessar a região agonista, ele consegue acessar a região que faz a interação iônica e também consegue acessar a região que faz a interação de interação hidrofóbica. E isso torna ele extremamente, né, capaz de acessar todas essas regiões que atendem aos grupos farmacofóricos dos opioides. Mas isto também configura, né, um maior risco, né, justamente porque ele não tem esse fenol e ele consegue atravessar mais a barreira hematoencefálica, o que vai, né, promover um maior risco também de efeitos adversos, principalmente porque é uma substância extremamente potente. Aqui esse slide já fechou. Queria ter mostrado esse slide para vocês, porque ele está um pouquinho mais completo quanto aos opioides. Deixa eu só ver mais aqui. E é isso, gente. Eu acho que encerrou aqui, viu? Encerrou de slide. Agora vamos à parte de ler as dúvidas que vocês colocaram aqui. Deixa só eu trocar a tela. Já vi que tem um monte de coisa aqui. Janela. Eita, vamos lá. Ele igual quando estamos com a janela do carro aberta na BR. Pô, tava fazendo muito barulho de ventilador, de fato, velho? Eu até coloquei supressão de ruído aqui.
fiquei assim, mexido agora aqui, que você falou que tava fazendo barulho, velho. É porque o ventilador tá girando aqui, gente. Entendeu? Deixa eu ir vendo aqui de... Ai, calma um pouquinho. Respirar 2 segundos aqui e me preparar para as perguntas de vocês. Vamos lá. Stephanie Miranda perguntou: é obrigatório o modelo farmacofórico ter um grupo ácido ou ele ser carregado negativamente? Não. O que vai dizer o que é obrigatório ter no modelo farmacofórico é o que o estudo vai dizer, né? É o que você fazer, né? Aquelas séries de substâncias com pequenas modificações pontuais, né? Vai ser essa lógica que vai dizer o que é que precisa ter no modelo farmacofórico. Então, no modelo farmacofórico, ele pode ser tudo de interação hidrofóbica ou tudo de ligação de hidrogênio. Mas, né, claro, você só vai saber o que tem no modelo farmacofórico baseado no que a enzima vai te dizer. Né? O receptor, de fato, que vai dizer como é que ele quer que o fármaco chegue para ele para desencadear uma resposta biológica. Tá bom? Vamos em frente. Foi uma de Stephanie aqui, outra de Stephanie aqui que também está na ordem. Se eu quiser só o eutômero, eu posso tornar a molécula aquiral? Se ela não for interessante para o efeito. Olha. É porque assim, se você quiser só eutômero, e em primeiro lugar, se você tornar ela aquiral, você não vai ter nem eutômero nem distômero. Né? Você vai perder a quiralidade dela. Aí você vai ver, né, se isso é importante para o receptor ou não. Que você tenha aquela quantidade específica de grupos, etc. Mas sim, se, por exemplo... Eu vou abrir o Marvin aqui para desenhar o que eu estou imaginando que foi sua pergunta. Pô, apareceu o carro do Ayrton Senna aqui. Bravo. Vamos só mais um pouquinho, né? Porque eu achei que essa apresentação ia dar mais de 2 horas, mas acabou que não deu mais de 2 horas. Aí eu só vou tirar essas dúvidas que estão aqui. Esperando o Marvin abrir. Pra ele fazer a boa aqui. Vocês verem, né? O Marvin demora até pra abrir no meu PC. Gente, tá sendo gravado? Tá. Só tivemos um pequeno contratempo nos primeiros slides, né, na parte de propriedades físico-químicas, mas está sendo gravado. Vamos lá. Pronto. Aí eu vou botar aqui um H. Aqui, né, eu já tenho... Cadê? View. Stereo. RNS labels. All possible. Vocês já estão vendo aqui que o Marvin está me dizendo que esse carbono aqui do meio ele tem alguma estereoquímica importante, mas que eu não descrevi para ele qual é essa estereoquímica. Né? Não gostei desse exemplo não. Deixa eu fazer assim. Ao invés desse aqui, deixa eu voltar a fita aqui. Que eu não gostei do exemplo não. Pronto. Aqui ele está dizendo que tem uma estereoquímica interessante, né? Pronto. Vamos dizer que isso é nosso fármaco. Se eu chegar para ele e botar aqui, ó, uma ligação pá de cunha cheia, ele já vai entender, fazer o Can-Ingold Prelog e fazer as contas para mim. Jogou hidrogênio para trás, aí vai contar, né? 1, 2, 3.
girando em R, né? Então ele está na forma R. Digamos que ele é o eutômero e eu quero que ele fique sempre nesta posição. O que é que eu posso fazer? Isso aqui. Tornei a molécula aquiral? Sim, porque eu criei um plano de simetria para ela. Né? Agora ela tem um plano de simetria. Esse é o plano de simetria dela. E aí aqui, é claro, essa ligação deixaria de ser cunha cheia e ficaria assim. Beleza? Pode fazer. Perfeitamente, pode fazer. Mas assim, vai depender muito da questão, né? Do que está sendo perguntado para vocês. Vamos lá. Emanuel. E no caso, qual seria um morfinano para administração parenteral? Rapaz, assim, a lógica dos morfinanos não é que eles são todos para a via oral. É que você tem uma maior absorção por via oral. Beleza? Assim como na morfina também você tem formas farmacêuticas de morfina, como o próprio dimorf, né, o sulfato de morfina em comprimido, que ele é via oral, né? E que faz o efeito igual, né? A questão é, ele vai ser menos absorvido. Os morfinanos, eles vão ser mais absorvidos, beleza? Mas nada impede de que você tenha morfinanos que apresentem a administração por via parenteral. O que vai dizer isso é o log D dele, né, que vai dizer qual é a via preferencial e também características da forma farmacêutica, né? Se esse morfinano ele vai interagir bem com os recipientes de uma forma farmacêutica sólida ou de uma forma farmacêutica líquida, ou de qual forma farmacêutica que seja, né? De um creme, de uma pomada, etc. Né? Você vai ter vai ser mais uma consideração de forma farmacêutica aí nesse caso. E também de log D. Beleza? Vamos ver aqui embaixo. Raquel. Como eu faria isso de mudar de R para S ou contrário em moléculas que têm atropoisomerismo? Porque elas não têm carbono quiral necessariamente, né? Na verdade, elas têm uma ligação que é quiral, né? As moléculas com atropoisomerismo, elas apresentam uma ligação que é quiral. Deixa eu desenhar aqui. Ah, peraí. Eu vou usar esse mesmo exemplo para mostrar como é que eu mudo de R para S. Pronto. Como mudar de R para S, gente? O que vai mudar é quem é que está para frente e quem está para trás. Literalmente. Se eu contei assim e deu R, se eu jogar esse grupo aqui para trás, ele vira S. Pronto. É isso aí. Ai, Clayman, eu quero fazer isso modificando a molécula, eu não quero só modificar a ligação. O que vocês podem fazer? Deixa eu botar assim dessa forma. Eu quero sair do R e quero ir pro S. Eu posso colocar um outro grupo que tenha maior prioridade. Acho que se eu colocar aqui, pronto. Aí aqui eu vou ter, né, uma diferença de prioridade. Aqui vai ser prioridade 1. Aqui vai ser prioridade 2. Deixa eu botar aqui. Aqui é 1. Aqui é 2. E aqui vai ser 3. Posso fazer isso? Se o modelo farmacofórico te permitir, se você não estiver mudando numa característica farmacofórica desta molécula, vai em frente. Né? Isso te permite. Mas é isso aí. Respondi uma parte da questão. Deixa eu ver se tem mais alguma lógica aqui. Mas se ele pedisse para tornar esse morfinano administrado por via parenteral, tipo na molécula mesmo, adicionaríamos o grupo OH? Não, gente, olha só. O que vai tornar ele necessário para... Peraí,
Eu tô pulando as perguntas aqui rapidinho. Deixa eu voltar a fita aqui. Só terminar essa de Raquel aqui. Sobre o atropoisomerismo, né? Sobre o atropoisomerismo, para você no atropoisomerismo é muito mais fácil, né? Você mudar de um para outro, porque é só você girar o grupo. Elas não têm exatamente um carbono aquiral. Elas têm assimetria. Né? Elas têm essa assimetria aqui, nesse sentido aqui, ó. Opa. Pronto. Agora eu queria... Poxa. Aí ela vai ser um assim. Pronto. Aqui é uma forma de mostrar essa atropoisomeria, né? Em que uma molécula... Em que uma molécula ela tá com um ciclo mais para frente, né, do que o outro. E aí vai ter essa dificuldade, né, da interconversão de um para o outro. Mas depois, em algum momento, você concorda comigo que esse grupo aqui ele vai girar para cá. O rolê do atropoisomerismo é a interconversão, ela é dificultada, mas ela não é necessariamente impossível. Ela é dificultada em temperatura ambiente, né? E ela vai levar dias, semanas, meses, até anos para acontecer. Mas em algum momento ela vai acontecer. Essa ligação aqui, deixa eu desenhar aqui. Essa ligação aqui vai girar. Eu tenho uma setinha melhor para isso. Essa ligação aqui ela vai girar. Beleza? Espero que tenha respondido. Deixa eu ver. Aqui já foi. Tem como mostrar um exemplo de hibridização? Tem sim. Acho que tem um exemplo de hibridização no outro slide aqui, não tem não? Vocês conseguem ver esse slide? Aqui. Sim. Sim, né? Beleza. Aqui tem uns exemplos de hibridização que eu coloquei. Pronto. Aqui é quando você pega, né, realmente a ponta de um com a ponta do outro. Né? Você vai juntar pontinha com pontinha. Olha aqui como eu juntei, né, esse fármaco X com esse fármaco Y. Eu peguei ele na pontinha e misturei ele com outro, dando uma nova molécula. Beleza? Isso é perfeitamente um exemplo de hibridização. A hibridização, gente, ela é muito da imaginação de vocês também. Né? De vocês imaginarem de como é que essa molécula pode se fundir para manter aqueles grupos, né, ainda dispostos para a interação farmacofórica. Ai! Meu celular caiu. Quer dizer, meu carregador caiu. Deixa eu ver se eu ainda estou na tela aqui. Pronto. Outra também que pode acontecer é a sobreposição. É você pegar uma fração de uma molécula, né, e sobrepor uma na outra. Né? É você de fato, deixa eu pegar um exemplo da caneta aqui. É você de fato, né, chegar e pegar, elas duas são aqui. Fusão é quando você pega a ponta de uma com a ponta da outra. Aí, na sobreposição, você vai sobrepor um pouquinho uma na outra. Um pouquinho, um muitão. Vai depender do que for pedido para vocês, né? Mas aqui vocês veem, né, que existe de fato, né, uma parte da molécula ela é perdida, né, por assim dizer, em detrimento de fundir com a outra. Se sobrepõe uma na outra. Tudo bem? Essa é a lógica da outra sobreposição. E cadê? Aqui, outro rolê. Cadê? E aqui com o grupo lábio, né? Com o grupo lábio, basta vocês colocarem qualquer grupo. Deixa eu desenhar aqui. Por exemplo. Vou desenhar uma molécula aleatória aqui, viu, gente?
Pam, pam. Pronto. Desenhei uma molécula aqui, em tese ela é um fármaco. E eu quero combinar ela com alguma outra. Vou ajeitar isso aqui. Vai pra baixo, criatura. Pronto. Você aqui, assim. E aí eu quero juntar uma com a outra. Vou viajar na maionese aqui e vou juntar da forma como eu quiser. Ah, eu posso utilizar o oxigênio para juntar? Posso. Né? Posso utilizar o nitrogênio? Posso também. No caso de grupos lábeis, a gente vai sempre, né, no caso, criar grupos que possam ser clivados, né, através do metabolismo. No caso, eu vou dar preferência a criar ésteres, né? Eu vou criar ésteres. Aqui não vai poder ser assim, não. Aqui, 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 aqui. Deixa eu só girar essa ligação aqui. Só girar isso aqui. Pronto. Aí eu vou botar aqui um oxigênio. E aqui, botar outro. Botar outro. Botar outro. Tô só viajando aqui, viu, gente? Porque, de fato, é da sua imaginação. E aí eu vou pegar outra molécula. E juntar uma na outra. Posso juntar aqui? Posso. Posso juntar aqui? Posso. Pronto. Juntei uma com a outra, sendo que este grupo aqui no meio, eu que criei, né? Eu que criei, e ele pode, né, mediante hidrólise enzimática, ser quebrado, né? Essa é a lógica do grupo lábio, né? Na hora que essa molécula aqui entrar no organismo e for clivada, isso aqui vai acontecer, né? Cadê? Isso aqui vai acontecer, né? Isso aqui vai ser quebrado. E aí você vai ter, né, a liberação de duas moléculas diferentes. De duas moléculas diferentes. Beleza? Aqui ficaria um oxigênio. Tá. Você teria isso aqui. Tudo bem? É isso que é um. Isso é um exemplo de hibridização, tá bom? Vamos lá. Alguns poucos momentos só, relaxa. Poderia explicar aquela parte enzima ter maior complementaridade com o estado de transição? Então, a enzima, ela, como é que eu posso explicar isso para vocês? A enzima, ela gosta de quando o fármaco, ele começa a se assemelhar com o estado em que já está ocorrendo a reação enzimática. Né? Porque aí, aquele é o local em que vai ocorrer de fato, né, a reação da enzima. E aí, quando um fármaco, por exemplo, o captopril, né, ele se assemelha a esse estado, ele vai conseguir estabilizar a enzima naquele estadinho ali que é termodinamicamente favorável para ela, e justamente por isso que ela é um bom catalisador de reações bioquímicas, e isso vai acontecer de uma forma com maior afinidade. Fez sentido? Não fez sentido? Acho que o Roger perguntou a mesma coisa aqui. Cachê tinha falado na aula sobre os estados funcionais. Tipo assim, por que a enzima tem maior complementaridade pelo estado de função? É isso aí. Sendo gravado, levofanol tem boa absorção oral, que nem nos morfinanos. Cadê? Boa absorção que nem nos morfinanos. Sim, a lógica é a mesma. Você vai ter
Inclusive o levofanal, né, é um morfinano, né? Ou eu tô comendo bola aqui? Que o levofanol, ele é um antagonista da classe morfinano. Beleza? Ele é um derivado de opioide morfinano, mas que a ação dele não vai ser de agonista, assim como da morfina. A ação dele vai ser de antagonista. Principalmente por causa dessa brincadeira aqui que eu falei pra vocês. Tá bom? Essa é a lógica. Então, se aparecesse uma questão pedindo para discutir permeabilidade de moléculas com base nos valores de log P. Rapidinho. Minha vai sendo embora. Então, se aparecesse uma questão pedindo para discutir permeabilidade de moléculas com base nos valores de log P e elas tiverem grupos ionizáveis, só respondemos que não seria possível discutir isso usando log P por conta da presença de grupos ionizáveis. O que é que vocês podem fazer? Vocês podem falar que log P... vocês podem discutir o valor de log P. Falar, realmente, o valor de log P calculado é tanto, tanto e tanto, mas esta informação ela não é suficiente para discutir a permeabilidade desta molécula, porque ela apresenta grupos ionizáveis e para moléculas com grupos ionizáveis é necessário utilizar o log D. E muito provavelmente vai ser isso que vocês vão discutir na prova prática. Na teórica, acredito que vai ficar mais no sentido de log P mesmo, viu, gente? Não acho que vai extrapolar muito para log D. Vamos lá. Mas se ele pedisse para tornar esse morfinano administrado por via parenteral, tipo na molécula mesma, adicionaríamos o grupo H? Acho que foi como eu falei, né, no rolê dos morfinanos. Cadê? No rolê dos morfinanos. Para você tornar ele mais absorvível, né, o rolê que impede um pouquinho a absorção dele por via oral é a presença dessa amina aqui. Essa amina ela vai ficar ionizada no pH estomacal e no pH intestinal. Então, ela vai dar BO para a gente absorver ela por via oral. Mas, pela remoção, né, pelo aumento da lipofilicidade, né, por remover esse grupo aqui que tem um oxigênio, também remover um outro grupo aqui que tem oxigênio, você consegue mais permeabilidade. É mais uma lógica de diminuir quantidade de ligações de hidrogênio para melhorar a permeabilidade. Essa é a lógica. Diga, Ingrid. Lema, boa noite. Só aproveitando, né, para que não passe essa questão. O professor, ele falou sobre o fato desses grupos que você está falando, deles serem sítios de metabolização. E aí, no caso, retirar esses grupos iriam diminuir a metabolização, no caso, aumentar o tempo de meia-vida. Aí eu tava pensando por essa lógica. Isso que tá no slide também, né? Que esse maior tempo de meia-vida é justamente porque você não vai ter mais o efeito do metabolismo olhando para essa molécula e querendo destruir ela rapidinho. Muito bem pontuado. Que mais? Acho que consegui isso aqui. Gente, eu tô morrendo já, viu? Não tenho mais voz, não. Matheus, para fazer uma rigidificação, eu posso alterar meu grupo farmacofórico? Assim, poder pode, mas não mude não. É sempre assim, gente. Tipo, se você mudar o grupo farmacofórico, você pode muito bem perder a atividade. Então, sempre que vocês forem fazer qualquer alteração associada a qualquer alteração que seja, rigidificação, simplificação ou hibridização, sempre busquem não mexer naquilo que é farmacofórico, tá bom? O que for farmacofórico, vocês deixam quieto. O resto da molécula pode mexer à vontade, porque todo o resto vai ser
alcoxofórico, o que é farmacofórico, não mexa não. Porque se você mexer e colocar uma interação que é diferente, aí você estragou baba, tá ligado? Então, não mexa no que é farmacofórico. Diga, Jorge. Ô, Cleiman, aproveitando essa pergunta de Matheus, tipo assim, quando eu quero criar algum derivado, eu preciso manter a distância entre os grupos farmacofóricos quando eu tenho mais de um? Tipo, aquele negócio de manter a distância do número de carbonos entre um grupo e outro. Exatamente. Entre um grupo e outro. Eu preciso manter essa distância. Precisa. Eu acho que eu mostrei aqui, né, no modelo. Rapidinho. Cadê? Aqui. Nesse slide aqui, ele mostra, né, que você tem a presença de 4 grupos farmacofóricos, certo? E a presença desses 4 grupos farmacofóricos, ela exige que você considere essa distância. Entendeu? Então, se eu, por exemplo, eu tenho esse verdinho aqui nessa distância de 1, 2, 3 átomos do nitrogênio. Se eu aumento mais um, você não concorda comigo que o anel aromático ficaria um carbono ou um elemento a mais para a direita? Se eu aumentasse mais isso aqui? E ele não conseguiria atender tão bem assim ao meu modelo farmacofórico? Concordou? Uhum. Pois é. Então a distância entre esses grupos é uma característica importante. Vamos lembrar. Isso aqui tá ótimo. Vamos lembrar que para eu fazer um modelo farmacofórico, eu preciso de 2 informações, né? Eu preciso das características eletrônicas, né? De quais são as interações que acontecem, se ela é hidrofóbica, se é de aceptor de ligação de hidrogênio, ou se é de eletrostática, né? Qual é a interação? E também preciso saber qual é a posição dela no espaço, né? Eu preciso saber qual é a distância que está uma da outra para poder ter esse modelo farmacofórico. Além do mais, eu preciso saber qual é o ângulo, né, que ela precisa estar uma da outra, e também preciso saber qual é o raio, né, desse farmacóforo. Preciso saber qual é o raio de tolerância o qual ele vai dar para mim, né, o qual ele vai dizer para mim e o qual a minha molécula vai poder atender. Beleza? Beleza. Aí ele fala sobre também, tipo, quando eu quero avaliar essas distâncias, se eu não me engano, eu anotei aqui que eu tenho que rigidificar a molécula para poder, caso ela seja muito flexível, né? Exatamente. E aí, tipo assim, quando eu rigidifico essa molécula, eu não posso colocar, por exemplo, um anel entre os grupos farmacofóricos. Eu tenho que colocar ali próximos deles só para manter a molécula menos flexível. É isso, né? Deu para entender? Deu para entender. Sim, essa é a lógica. Essa é a lógica básica. Aí, se você, por exemplo, botar um anel aromático e tal, você pode acabar alterando algumas características desse grupo farmacofórico, o que não é interessante. Sempre que você puder não mexer com a peste do grupo farmacofórico, não mexa. Deixa ali bonitinho, né? Que aí vocês vão mostrar que vocês sabem a importância daquele grupo para a interação com o receptor e não vai, né, ter intervenção e não vai ter o risco de perder a atividade. Tudo bem? Valeu. Deixa eu ver aqui, Ingrid falou. Por que deixar a hidroxilfenólica nos morfinos aumenta a potência e não diminui a fenol também não será protegida. Pronto, beleza. É isso aí. Gente, 10h30. 2h30 aí de eu falando. Ai. Vamos descansar? Vamos descansar, né? Parece que vocês já estão satisfeitos por hoje. Ué, logo na minha dúvida. Na sua dúvida, você já falou umas 5, mulher. Oxi. Eu não. Suba aí, a primeira é minha. Cadê? Qual é a sua? Essa última.
Ah, é porque não tinha não tinha uma interrogação. Aí eu achei que era só uma afirmação. Deixa eu ver. Não, é uma Por que dúvida. deixar a hidroxila fenólica nos morfinanos aumenta a potência e não diminui igual a morfina? Porque quando pensamos em administração oral. Rapaz, a resposta assim. Não tô indo embora agora não, galera. Fica aí, ainda vai ter mais um, mas vai ser hoje. A resposta ela é mais fundamentada no modelo farmacofórico. Porque no modelo farmacofórico, cadê ele? Tá aqui, né? É porque esse segundo slide eu fiz justamente para essa revisão mais flash, mais rápida. Cadê ele? No modelo farmacofórico, para você atender de fato a essas interações, né, que são essenciais para a atividade farmacológica do opioide, você precisa desse grupo doador e aceptor de ligação de hidrogênio nessa posição. Entendeu? Então, aqui não é mais só sobre a administração oral. Aqui é mais sobre como é a REA, né? Como é a REA dos opioides. Eu preciso ter essa hidroxila nessa posição para que eu tenha uma potência e uma atividade farmacológica interessante. Se eu não tenho ela, logo vai cair. Mas essa é justamente minha dúvida, porque o que faz com que a morfina ela não tenha uma utilidade terapêutica por via oral é porque essa hidroxila, que é farmacofórica, está desprotegida, vai passar pelo metabolismo de primeira passagem, vai reduzir a potência. Por que essa aplicação também não se aplica ao morfinano? A maior lógica que você pode aplicar para essa administração via oral está associada à distribuição. O que foi que a gente fez na prática nessa semana? Nessa semana não, semana passada. A gente fez a REA dos a gente avaliou, né, a mudança nas estruturas dos opioides. E meio que a gente já foi entendendo um pouco de REA de opioides também. E em todos os opioides a gente tem uma estrutura que está ionizada. Em todos eles a gente vai ter. Logo... Só uma questão. Eu acho que nessa pegada aí que a gente tá perguntando, tá falando, eu acho que tem a ver essa questão do aumento da administração oral e, consequentemente, da potência, tem mais a ver com que o fato dos morfinanos, ele retira a hidroxila de baixo e a sim. dupla ligação. E isso Exatamente. faz com que você diminua o metabolismo de primeira passagem. Foi isso que o professor falou na aula. Sim. Eu acho que essa questão do aumento da potência está ligada justamente você não ter mais esses pontos que seriam os pontos do metabolismo. Exatamente. Então eu anotei errado, porque eu anotei exatamente ele falando que o que fazia com que a morfina não tivesse uma aplicação clínica seria pelo fato da hidroxila fenólica estar desprotegida. E aí, inclusive, tem esqueci a palavra, mas algumas formas para fazer, no caso, com que eu até conversei hoje com ele sobre o éter, que ele falou que eu poderia colocar para proteger essa hidroxila, para quando passar pelo metabolismo de primeira passagem, o éter ser hidrolisado e depois a hidroxila. O éster, desculpa. O éster ser hidrolisado e depois ela fazer o papel dela. Pronto. Então, assim, não é sobre a hidroxila da posição 6, entendeu? Isso, inclusive, é uma das ferramentas que a gente utiliza, né, para ter morfina sendo liberada dentro do corpo depois que ela sofre a ação do metabolismo. Né? E é a estratégia da codeína, que eu mostrei para vocês, e também a estratégia da heroína, colocando grupos ésteres nessa posição. E aí, no que eu entendo, a lógica dos morfinanos não está associada a essa hidroxila nessa primeira posição aqui. Está associado a você simplificar o anel D, um anel que está no meio, tirar esse oxigênio daqui e também, além disso, você tirar essa hidroxila que está nessa posição aqui. Tá bom? É isso. Tipo, eu só vou botar isso se tiver, sabe? Não vou estender muito, não. Mas é algo que pra mim pegou, entendeu? Entendi.
É isso, né, gente? Obrigada, Clima. Ó, e principalmente a quem ficou até o final para a despedida. Muito obrigado pela atenção de vocês hoje. Espero que essa revisão e que as outras sessões de mentoria tenham feito sentido para vocês e que tenha contribuído para vocês. Amanhã vai ser, né, a primeira prova. Desejo para vocês, para a galera que não é do noturno, né, mas a galera do diurno vai fazer a primeira prova. Vão na fé, vocês estudaram, vocês sabem, né? Então vão com o conhecimento de vocês sabem que estudaram e levem esse esforço de vocês para a hora da prova, né? Eu sou do tipo que prefere ficar evitando muito a aglomeração de conversas antes da prova, né? Da galera que fica, eu aprendi isso, aprendi aquilo, porque me confunde. Se você é desses, por favor, se una a mim, tá ligado? E evite também. Se não, se junte com a galera que você tá estudando e revise o que for para revisar. Mas o que mais importa é que vocês tentem chegar na prova o mais relaxado quanto possível, galera. É uma prova como qualquer outra. Vocês são extremamente capazes e eu acredito no potencial de cada um de vocês. E é isso aí. Um beijo para todo mundo. Tenham uma ótima noite e até sexta-feira. Sexta-feira vai ter monitoria da prática, tá bom? Valeu, meu monitor. Valeu, pai. Falou. Tchau, tchau.